as assembleias digitais, elas preveem que a gente faça uma chamada linha de corte, ou seja, eu preciso ter um dia e uma data em que as pessoas terão ampla liberdade de atualizarem os seus cadastros, atualizarem o seu e-mail, e aí vem uma primeira indagação. Por que e-mail? Por que não WhatsApp? Por que não Telegram? Por que não qualquer rede social? Porque o e-mail ele é rastreável para efeito de qualquer tipo de auditoria, de confirmação de recebimento. Você tem mais mobilidade e segurança no rastreio de informações por e-mail, ou seja, eu sei se a pessoa, se o e-mail foi transmitido, eu sei se o provedor dele recebeu, eu sei se o provedor transmitiu para a caixa de mensagem dele. Em resumo, é melhor rastreável uma informação para problemas ou efeitos ou qualquer tipo de contestação futura de que se tenha o rastreio disso. Isso não quer se dizer que se adentre a privacidade das pessoas, que é uma segunda grande dúvida, é quanto à questão da segurança do processo. Então, o processo funciona como? Você define uma eleição, você dá um prazo para que aquele participante ou aqueles participantes, no caso, os senhores e as senhoras associadas da SOCEP, atualizem seu e-mail. Né? Então, como dito no edital, esse prazo terminou hoje, às 17 horas do dia 1º de março, e a partir daí a SOCEP transferiu essas informações para o Cúria. Essas informações já foram repassadas hoje. O Frederico, como eu disse, que é o meu xará, né? Frederico Menezes, daqui a pouco eu vou passar a palavra para ele já começar a falar do Cúria. O Cúria recebeu essas informações já estão sendo alimentadas na base de dados do Cúria e alguns e-mails já começaram a ser disparados para os senhores participantes. E aí a gente vai ver como é que se dá esse processo. O que é mais importante, quais são os pontos significativos que a gente vai adentrar aqui na nossa conversa à medida em que eu for passar essa palavra para o Frederico, meu xará. É no sentido de, se o associado cadastrou o seu e-mail, atualizou o seu e-mail, ou deixou o e-mail que já era o e-mail dele normal, porque não houve alteração nenhuma, isso é um direito dele, ele receberá um e-mail do Cúria, no qual ele poderá criar a senha dele e fazer, então, o processo de votação daquilo que a gente vai ver. Não é a primeira vez que a SOCEP usa o sistema Cúria. Em dezembro passado, vocês fizeram uma assembleia, uma AGE de reforma estatutária, no qual vocês já usaram o sistema. Então, a primeira coisa que a gente sabe tem pessoas que já cadastraram as suas senhas quando participaram da Assembleia de dezembro. Se elas quiserem mudar a senha agora, elas têm ampla liberdade de mudarem, mas se elas ainda lembram da sua senha e quiserem usar a sua mesma senha, elas já estão habilitadas no sistema, elas já têm a sua senha sem nenhum problema. Tudo isso nós vamos explicar, tudo isso nós vamos ter aqui desprendimento total de responder a todo e qualquer questionamento que os senhores ou as senhoras possam fazer. Então, sem muitas delongas, eu já fiz essa parte introdutória, vou passar agora para o colega Frederico. Frederico, por gentileza, assuma aí para fazer a projeção aí da imagem do que a gente vai ter no Cúria para os senhores e as senhoras associados que estão presentes, tenham toda a liberdade. Nós já somos no número de 70 nesse exato momento, dentro da sala, tem uma visão. Inclusive, nós vamos ter, para aqueles que já tiverem habilitados no sistema, uma simulação de votação que a gente preparou para que vocês tenham toda a visão e o dinamismo. Frederico, por favor, é com você. Perfeito, obrigado, Frederico. Boa noite a todos. Meu nome também é Frederico, como já foi mencionado, porém Menezes, né, no caso aqui. Eu sou, então, representante da plataforma Cúria, no momento aqui da nossa reunião, da nossa simulação que a gente vai fazer daqui a pouco, e eu vou passar por alguns pontos para poder mostrar para vocês algumas informações.
Como foi falado pelo próprio Frederico Jofili, meu xará aqui também, algumas pessoas já participaram de uma assembleia no ano passado, da SUSEP mesmo. Então, a maioria delas que já participou recebeu esse e-mail, que eu estou mostrando agora para vocês. Esse aqui, no caso, é o meu e-mail pessoal mesmo, mas é só para vocês terem como exemplo. Então, vocês receberam um e-mail com esse título, confirmação de cadastro, onde o remetente era não_responda@curia.coop, e aqui ele pede o seguinte, que você foi convocado ou foi convidado para participar da Assembleia Digital. Então, aqui ele pede que você confirme esse cadastro. Como o Fred mesmo falou, algumas pessoas já fizeram esse cadastro para a Assembleia do ano passado, para essa GE do ano passado, e inclusive já constam ali com com suas senhas criadas. E aí o que eu vou mostrar agora, na verdade, para acessar a plataforma, vocês entrarão em assembleia.curia.coop. É necessário que vocês coloquem esse link no celular ou no computador. Eu vou, inclusive, colocar esse link no chat da nossa conversa, da nossa reunião aqui também, para que todos tenham acesso a essa informação. Só um minutinho. E também, nesse caso, o que a gente ainda tem também de importante aqui? Vocês podem ver que, ao colocar esse link aqui, vocês terão que colocar, então, o e-mail que foi passado para a SUSEP, o e-mail que foi cadastrado em nome de vocês, e aqui vão colocar a senha que vocês criaram ao confirmarem a conta. Aqueles que ainda não confirmaram a conta, vou voltar na outra tela aqui, exatamente, basta clicar nesse botão continuar cadastro no e-mail recebido e vocês vão conseguir registrar essa senha para poder participar não só da simulação que a gente vai fazer logo mais, como o próprio Frederico falou, mas também da assembleia, da votação que vai ter no próximo dia que a gente vai ter, dia 4. Com relação a isso, então, ao colocar o e-mail e a senha, vocês vão clicar aqui em entrar. E quando clicarem em entrar, vocês entrarão já na página da SUSEP, dentro do Curia, né, no painel da SUSEP dentro do Curia, e lá terão a assembleia para participar. E aí eu já vou mostrar isso logo mais. Mas antes disso, eu queria passar também por esse outro ponto aqui. Por exemplo, eu cadastrei a senha no ano passado, ou então ainda não cadastrei, eu esqueci, na verdade, a senha que eu tinha cadastrado. Eu posso clicar nesse botão aqui, esqueci a sua senha, e aqui nesse momento eu coloco o e-mail novamente. E quando eu colocar o e-mail aqui naquele momento, eu vou poder clicar aqui em confirmar, e depois que eu confirmar, eu vou receber um novo e-mail, onde lá você conseguirá redefinir a senha para participar da simulação, no caso de agora, e depois na Assembleia. Frederico, você permite algumas interrupções minhas, só para complementar? Com certeza, à vontade. Pronto. É o outro Frederico falando, né? Então, não precisa mexer na tela, deixa essa tela no Curia. É importante Perfeito. que os senhores associados vejam a seguinte questão. O Curia não gera senha para o associado. A senha é gerada pelo próprio associado, ou seja, o Curia manda um e-mail dizendo que você vai confirmar um cadastro para participar na Assembleia. Ao confirmar esse cadastro, ele pede para você criar sua senha de sua livre escolha. Então, a senha é de conhecimento apenas do próprio associado. Somente o associado tem essa senha. É necessário que ele confirme a senha e depois digite a senha novamente, apenas por uma questão de validação de que não digitou um número ou uma letra equivocada. E uma vez feito isso, você tem essa senha pronta. O que é que nós recomendamos na prática? É que, ao receberem o e-mail no Curia, que isso deverá estar acontecendo já agora, na noite de hoje, ou pelo dia de amanhã, porque isso é um processo dinâmico, são 700 e poucos associados, quer dizer, não é simultaneamente tudo de uma vez só, o sistema vai gradativamente enviando isso. Você, ao receber, seria prudente, prudencial, de que você já fizesse o quê? A confirmação do seu cadastro e já colocasse ali uma senha sua própria, como eu disse, de fácil memorização. Para que isso? Quando chegar no dia da Assembleia,
no dia 4, você não está preocupado, eu não botei a senha, eu não me lembrei de confirmar, enfim, você diminui a probabilidade de erros. Agora, uma vez colocada a senha, se você tiver esquecido a senha, é isso que o meu colega Frederico está colocando nesse exato momento. Fred, por favor, continue. Vamos só fazer esse bate-bola, porque eu acho que é importante para os associados. Não, perfeito, Fred, concordo também. Então, com relação a isso, como o Fred acabou de comentar, aqui é o momento que a gente faria caso teria esquecido aquela senha que tinha sido criada previamente. No caso, então, é necessário que vocês coloquem aqui nesse campo o e-mail e a senha de vocês, e a partir desse momento clicar no botão entrar. Quando fizerem isso, vocês terão aqui uma mensagem inicialmente de aceite aos termos de uso. No caso que eu estou mostrando aqui agora, vocês podem ver que eu tenho 2 cooperativas ao qual eu estou vinculado. A minha cooperativa oficial, que é a Coopersystem, e a Coopersystem Test. Isso eu estou mostrando para vocês só para vocês entenderem como funciona esse acesso à plataforma. No caso de vocês, por exemplo, aqui eu teria o nome de cada um dos associados e aqui você teria, inclusive, aqui embaixo, o nome da SOCEP embaixo do nome. Não seria o meu caso aqui agora. E aí, só para ficar claro, que temos, então, essa informação aqui também. Deixa eu só ver que eu acho que teve uma mensagem no chat aqui. Rapidinho. Maria Auxiliadora, vocês já estão recebendo, como o Fred tinha comentado anteriormente, eu só vou voltar aqui agora, essa mensagem que foi enviada para vocês, algumas pessoas já confirmaram a conta previamente. Essas pessoas que já confirmaram, se lembram a senha, não precisam entrar novamente no e-mail, basta colocar ali o e-mail e a senha que já tinha cadastrado para poder acessar aqui o painel da cooperativa, da SOCEP, desculpa. E aí, no caso aquelas pessoas não tenham confirmado ainda, elas sim precisam acessar aquele e-mail e confirmar por meio da criação de uma senha, como o próprio Fred também tinha comentado logo há alguns minutos atrás. Além disso, caso eu esqueça aquela senha, como eu disse, a gente já passou nesse processo, onde eu tenho como colocar o e-mail e solicitar um novo, a redefinição daquela senha. Então, você consegue colocar o e-mail e pede para que seja enviado um novo e-mail para poder redefinir aquela senha. No caso aqui, além do que eu estou mostrando para vocês, eu entraria na cooperativa, aqui, uma dessas cooperativas que eu tenho acesso, mas no caso de vocês já teria acesso, então, aqui, como se fosse esse caso, a SOCEP aqui embaixo. E aqui teria minhas assembleias, e aqui embaixo teria, então, o nome da assembleia que vai ser realizada. Hoje, como o próprio Fred disse também, a gente tem uma simulação. E aí essa simulação ela já foi criada e já está lá como assembleia de teste. A gente logo mais vai poder fazer essa simulação com vocês. Além disso, então, lembrando que todos aqueles que já confirmaram, nesse momento, podem se dirigir já a assembleia.curia.coop, eu coloquei aqui no chat, /login, caso já tenham. Antônio, boa noite. Acabei de ver sua mensagem aqui no chat também, e eu vir aqui colocar mais detalhes sobre a senha. Essa senha, ela é pessoal, intransferível, ela é sua, você pode colocar, não tem uma limitação, mas o ideal é que você coloque uma senha que você se lembre, como o próprio meu xará Frederico Jofili aqui comentou. Essa senha ela pode ter letras, pode ter números, pode ser misturada dessa maneira, mas que seja de fácil lembrança para você também. Até para que você não perca essa senha com o tempo, até porque vocês podem utilizar a plataforma outras vezes, até como já está sendo utilizada, né? Foi utilizada no passado e vai ser utilizada agora nesse momento novamente. Então, essa definição da senha, ela é com o senhor mesmo, você que decide qual é a melhor maneira de escrevê-la ali, de colocar. Mas pode colocar números, letras, pode colocar o que o senhor preferir mesmo. Esqueci alguma coisa, Fred? Não, tá perfeito, é isso aí. Tá.
Perfeito. Me permita aqui só uma observação que eu mesmo me lembrei agora. Na eventualidade do associado SOCEP também for cooperado da COPED, vai aparecer lá, se ele já fez o cadastramento dele na COPED, vai aparecer lá COPED e SOCEP. Então, na Assembleia, ele vai clicar SOCEP. Como está aparecendo aí agora na tela, o Frederico, por exemplo, ele está na Copper System e na Copper System Test. Aqui é para mera demonstração. Mas eu estou dizendo isso por quê? Porque eu sei que alguns associados da SOCEP também são cooperados lá na COPED. E a COPED também vai usar o Cúria na sua assembleia, que vai acontecer agora em março também. Pronto, Frederico, era essa a contribuição. Não, perfeito. Considerando exatamente isso que você comentou, então eu poderia ter, né, algum dos presentes aqui no momento poderiam ter aqui exatamente a SOCEP aqui embaixo, ou aqui em cima, e a COPED também, ou até outra cooperativa também, que possam fazer parte. E aí, no caso, é só clicar aquela que a gente está no momento, que seria a SOCEP, e clicaria aqui em confirmar. E aqui, como eu tinha dito previamente, eu vou ter o nome completo daquele usuário, pode ser cada um de vocês, e aqui eu teria o nome da SOCEP aqui embaixo, exatamente porque eu selecionei o perfil da SOCEP dentro do Cúria. Esse é o processo inicial aqui dentro da plataforma. E aqui a gente vai ter, então, inicialmente, uma assembleia, aquela de teste que eu comentei com vocês previamente. Quando vocês entrarem aqui e tiver essa assembleia de teste, do lado direito da tela, vai ter, inclusive, um botão participar. Esse botão ele já está liberado, já está ativa a assembleia. Vocês já podem se dirigir àquele ambiente. E aquelas pessoas que tiverem alguma dificuldade também podem ir falando aqui conosco por meio do chat, ou então também, já que alguns já estão utilizando também o chat para isso, podem tirar dúvidas aqui no momento agora também. Além disso, então, eles vão clicar, vocês... eu vou tentar pegar um documento aqui agora para facilitar para vocês um pouco. Eu tenho um manual aqui, que também foi passado para vocês da SOCEP, e aí eu vou mostrar aqui agora só alguns passos para ficar claro também. No caso, vocês estão vendo já a minha tela, certo? Um PowerPoint, um PDF? Está aparecendo. Perfeito. Então, aqui vocês vão receber aquele e-mail para confirmar a conta. A partir do momento que confirmarem a conta, vão entrar aqui no Cúria. Deixa eu só passar aqui agora. Já tem aqui a mensagem aqui de senha criada com sucesso. A gente tem, então, o link que é assembleia.curia.coop para colocar o e-mail e a senha, como eu mostrei previamente. E aqui, agora, ele vai ter essa mensagem que eu tinha comentado, de aceite aos termos de uso. Depois que vocês aceitarem esses termos de uso, ele vai ter aqui, por exemplo, uma assembleia. No caso de vocês hoje, vai ser uma assembleia de teste. E ela vai estar com o status liberada, com a data de hoje, e vai ter o botão participar aqui do lado, né? No canto lateral direito. Ao clicar em participar, vocês já estão registrando a presença de vocês na assembleia. E além disso, aqui no caso, aqui embaixo, essa seria a tela que vocês veriam ao clicar em participar. Então, vocês teriam aqui o nome da assembleia, a gente descreve ainda o tipo da assembleia, a data de realização, vai ter algumas informações aqui. E a gente tem esses botões aqui no canto esquerdo, pauta e eleições. Nesse caso, a gente vai navegar entre os itens de pauta e os itens de eleições durante a simulação e durante o dia também vocês terão essa navegação aqui para realizar na Assembleia. Aqui a gente tem, por exemplo, um exemplo de votações de pauta. No momento que vocês entrarem agora, aqueles que já entraram, vão ver que a gente tem alguns itens com o status fechado. Esse status ele vai ser alterado apenas no momento que a gente iniciar a votação desse item. E aí, se você clicar, inclusive, em cima aqui para votar, você não consegue ainda porque ele não foi liberado para votação. Essa é a mensagem que você vai ver aqui no momento. Agora, caso a gente esteja como status liberada, você vai ver aqui, na verdade, o status aberta, a gente vai poder clicar no botão votar aqui.
E aí, a partir do momento que a gente clicar nesse botão votar, a gente vai ter algumas opções de voto. Aqui, nesse caso que eu estou mostrando, você vai poder concordar, discordar ou se abster com relação a esse item aqui que eu estou mostrando, né? Nessa apresentação aqui que a gente tem como exemplo. No caso, ainda tem que fazer um outro passo. Depois que eu seleciono uma dessas 3 opções, eu tenho a opção aqui de confirmar o voto. E aí, quando a gente clicar aqui em confirmar o voto, ele vai me pedir um código. Esse código eu vou passar para vocês durante a transmissão da nossa reunião aqui, desse evento. E aí, esse código eu vou passar ele também pelo chat e vou passar ele em voz alta durante o tempo que a gente tiver definido como o tempo necessário para a votação desse item que a gente vai abrir daqui a pouquinho. E aí, depois que você consegue clicar em enviar aqui, depois de colocar o código, você vai receber essa mensagem de sucesso, voto enviado, e aqui vai ter o status daquele item como votado. Então, você já votou naquele item, inclusive, se quiser votar novamente, não existe essa possibilidade. A plataforma também impede que existam mais de um voto por usuário. Então, aquele usuário tem apenas um voto, mantendo-se também um caráter de segurança com relação à parte de votos, já que cada usuário tem apenas um voto ali. E aí, agora eu vou passar na parte de eleição, que é o outro momento que a gente vai também ter hoje à noite, e vocês vão ter também na assembleia de vocês. A gente tem aqui um outro formato, né? A gente tem aqui, na verdade, um tipo de eleição diferente. E aí eu vou mostrar aqui agora uma outra particularidade para vocês, que é, quando o item está fechado, vocês vão estar localizados, vocês vão clicar aqui no botão eleição, mas esse item ainda vai estar fechado. E a partir do momento que eu habilitar aqui o início da votação desse item, ele ainda vai continuar como fechado, então vocês devem clicar nesse botão verificar votação ou verificar status. Aqui está como eleição, mas é verificar votação ou verificar status. Nesse caso, quando vocês clicarem nesse botão, ele vai atualizar a página e aqui esse status mudará de fechada para aberta, para que vocês consigam registrar o voto de vocês. E aqui vocês vão ter a opção de votar. E lá vocês vão ter 3 opções também. No caso de hoje, vocês vão ter algumas opções um pouquinho mais lúdicas, com relação só à parte de entendimento da plataforma, entendimento das votações. E aqui a gente consegue ver também, ao clicar nesse botão visualizar, exatamente os itens que eu posso votar nessas eleições. Aqui, no caso, a gente tem uma eleição de conselho, onde tem várias pessoas aqui. Não vou me alongar muito nesse ponto, mas já vou mostrar aqui que a gente consegue ver cada um deles. E quando eu clico em votar aqui embaixo, ele vai pedir também que eu selecione uma das opções que vão ser disponibilizadas ali naquele momento, clicar no botão próximo, e ao clicar no botão próximo, ele vai me pedir novamente um código. Como eu tinha dito no item de pauta, eu passarei esse código para vocês. E no momento aqui dessa eleição aqui também, eu vou passar o código também para vocês. Frederico, deixa-me fazer aqui nessa questão, volta aí ao código, só para eu fazer uma complementação para os senhores e as senhoras associadas da SOCEP. O código de validação de voto, ele é um componente da segurança de que aquela pessoa que está votando, de fato, ela está no ambiente de votação. Ou seja, eu entrei com a minha senha, eu me dirigi ao item de votação, eu escolhi em que eu vou votar, a minha decisão pessoal. Quando eu clico em confirmar lá o voto que eu votei, ele me pede esse código de validação. Esse código de validação, ele é um código daquele processo eleitoral. Ele não é um código para cada pessoa, ele é um único código de toda aquela votação. Então, se eu vou abrir a votação A, na hora que o sistema é liberado pelo Frederico, lá em Brasília, pronto, pode começar, a votação está liberada, o sistema me cria uma sequência de 5 números, randomicamente, ou seja, aleatoriamente, em que ninguém prevê esses 5 números, a não ser na hora que é iniciado o processo. Então, vai ser dito quais são esses 5 números e
como nós teremos um período de votação que vai das 8 horas da manhã às 20 horas, ou seja, serão 10 horas de votação, aproximadamente, esse tempo todinho, né? Perdão, 12 horas, de 8 horas da manhã às 20 horas são 12 horas. Esse código de validação, ele será transmitido pela SOCEP para os grupos de WhatsApp, para os 3 grupos de WhatsApp, dizendo qual é o código de validação de cada um daqueles itens. Nós, no dia 4, como sabemos todos, teremos 2 votações. Uma votação para a diretoria e uma votação para o Conselho Fiscal. O sistema, então, entende que é uma votação, diretoria, outra votação, Conselho Fiscal. Então, quando for liberado, nós vamos ver aqui daqui a pouco, ele vai gerar um código que é válido para a diretoria e outro código que é válido para o Conselho Fiscal. Repito, será feito, então, nessa hora que nós soubermos qual é o número, porque ninguém sabe, como eu falei, eu estou sendo repetitivo, mas como uma forma didática de que isso fique o mais claro possível. A SOCEP estará disponibilizando um bannerzinho, um posterzinho nos grupos de WhatsApp e também ficará na tela do sistema de transmissão que vai ser usado, quais são os códigos de validação, para que o cooperado, quando for votar, para que o associado, quando for votar, ele saiba qual é o código de validação daquele item. Ok? Frederico, por favor, com você. Eu achei pertinente dar essa ênfase. Perfeito. Foi ótima colocação mesmo. E a partir do momento, então, que a gente coloca o código e clica em confirmar também com relação a esse item, a gente tem aqui a mensagem de sucesso também com relação ao voto enviado. Então, essa pessoa ali, ela já confirmou a votação naquele item e já muda aqui o status dela para votada também. Então, a gente tem ali já o status sendo alterado depois que ela conseguiu registrar aquele voto. Este documento, depois, eu vou repassar ele para vocês, eu passo para a equipe da SOCEP, e eles também vão fazer algumas intervenções nessa parte documental para poder passar para que todos tenham também uma facilidade ainda maior durante a votação dos itens da Assembleia de vocês. Eu vou fechar aqui agora. Na verdade, eu vou só reduzir ele aqui. Então, eu tinha mostrado aqui a parte do acesso, né, na parte oficial, aqui como o meu usuário mesmo. E agora eu vou fechar essas telas. Eu acho que a gente já pode caminhar para a parte mais prática, né, Fred? Pode sim, podemos sim. Porque eu acho que as pessoas, quando visualizam na prática, o entendimento passa a ser bem mais acessível, né? Mais fácil. Perfeito. Vou fechar só aqui agora, só para a gente ter. Então, esse evento que foi cadastrado para hoje está como Assembleia de Treinamento. A gente tem agora, deixa eu só verificar aqui o total de pessoas que temos na sala. Temos 83 pessoas, sendo que dessas 83, temos pelo menos 21 que já acessaram o Cúria. Esse momento, então, eu vou dar mais um tempinho para que essas pessoas que ainda não acessaram a plataforma entrem no momento. Essa tela que vocês estão vendo é o painel administrativo, não é o lugar que vocês vão acessar, inclusive. Vocês devem colocar no navegador do celular ou do computador de vocês assembleia.curia.coop/login. Eu vou mandar novamente no chat aqui para que todos tenham acesso. Acabei de mandar novamente no chat aqui. Basta clicar nesse link, vocês já vão ser redirecionados. Ao clicar, então, nesse link, vocês vão colocar o e-mail e a senha que vocês já cadastraram. Caso ainda não tenha confirmado a conta, deverão voltar ao e-mail aquele passo anterior. No momento, as pessoas que estão aqui são aquelas que já confirmaram a conta e já fizeram esse processo que eu mencionei anteriormente. Vou atualizar aqui também. Frederico. Olá. Alô, tá me ouvindo?
Estou ouvindo bem. Pronto. Eu me chamo Marilza. Eu entrei já aqui no computador, só que a primeira vez eu tinha a senha, lembrava da senha. Acessei entrar e deu usuário não encontrado. Aí eu voltei, aí botei esqueci a senha, aí já foi para o meu e-mail, eu já redefini a senha e quando eu coloco novamente diz usuário não confirmado, não identificado. Tá, o seu caso, algumas pessoas que ainda não foram confirmadas podem confirmar por meio daquele e-mail. Eu vou verificar alguns casos específicos aqui, só para a gente ter alguns exemplos. Eu vou só ver o seu caso, dona Marilza, só para confirmar aqui também, tá? Eu tive um outro obrigada. caso. Nada. Marilza. Tá, eu vou reenviar o e-mail para a senhora. A gente já tinha reenviado vários e-mails hoje também, e eu reenviei o e-mail agora para que a senhora confirme sua conta. Aqui está aparecendo o único e-mail que eu tenho de Marilza. O seu nome é Marilza Costa de Oliveira, certo? Certo. Perfeito. Ele ainda não está como confirmado. Então, com isso, a senhora não consegue acessar de fato, por isso que está aparecendo essa mensagem de usuário não confirmado, né? E aqui ele consta como, não consta como confirmado ainda. A partir do momento que a senhora receber o e-mail para confirmar sua conta, a senhora vai poder acessar. Eu vou só verificar um outro caso aqui, antes da gente... Ok, obrigada. Nada. Liliane também. Você só consegue confirmar quando receber o e-mail. No caso, a gente também acabou reenviando alguns e-mails, como eu disse mais cedo. Eu reenviei o e-mail para você agora também, só para você tentar. Alguns outros casos, a gente pode tentar ver aqui. Maria Auxiliadora, o seu e-mail, a gente tem 3 Marias Auxiliadoras aqui. Peraí, estou aqui com um negócio que diz, eu não estou entendendo porra nenhuma. Nessa plataforma, na simulação já está difícil, ali não estou entendendo porra eu preciso nenhuma. só confirmar, negócio de cura de plataforma, Dona Maria Auxiliadora. esse menino, negócio tão difícil aqui. Isso aqui acho que só prata aqui, alteração de senha. Deixa eu ver se tem a senha. Cadê? Dona Maria Auxiliadora, a senhora pode procurar no seu e-mail pelo seguinte remetente. Eu vou escrever agora no chat aqui, a senhora pode copiar e procurar o e-mail por esse remetente aqui. Nesse caso, a senhora... Só colocar novamente. Faltou o underline, Frederico. Ele apagou aqui. No caso, então, pronto. A senhora pode criar a sua senha. Aí falar nessa plataforma Cúria, pai? Não. Difícil, papai. Nunca ouvi falar. Senhora Maria de Fátima, a senhora está com o microfone aberto? A senhora aqui, deixa eu só confirmar. A senhora é Maria de Fátima Sacramento? Dona Maria de Fátima? Dona Maria de Fátima? Ela não está no momento, Frederico. Vamos continuar. Certo. Então, no caso, quem tiver alguma dificuldade ainda pode se manifestando. A gente teve aqui já 33 acessos dessas pessoas. Eu vou voltar a compartilhar minha tela. Eu tinha só parado aqui para verificar alguns dados. Mas a gente tem, então, 33 pessoas que acessaram a plataforma aqui até o momento. Essa dentre 77 que a gente tem agora aqui online. Considerando também, claro, algumas pessoas que não estão dentro daqui do Cúria, exatamente como eu, por exemplo, o próprio Frederico, o senhor Frederico Jofili, algumas outras pessoas também da SUSEP que estão acompanhando aqui agora. E aí, no caso,
A gente pode esperar só mais alguns minutos também para ver se algumas pessoas a mais entram. A gente não tem mais nenhuma manifestação aqui também até o momento. Olha, eu estou falando novamente, é Marilza. Eu consegui acessar, já está aqui. Você aceita o nosso termo de uso. Aí eu posso aceitar, né? Aí já posso continuar? A senhora deve aceitar para poder participar, sim. Perfeito. Tudo bem, obrigada. De nada, doutora. Temos, então, já 35 que acessaram aqui. Antes de partir agora, até tem mais algum outro comentário, Fred, antes da gente iniciar o processo aqui? Não, eu acho que seria bom a gente já iniciar o processo, nós já temos 35 pessoas, isso eu acho que gera uma dinâmica boa, até para os demais observarem, né? Não vai ser, nós preparamos aí mais de uma votação para as pessoas terem uma visão, não é isso, Frederico? Então, vamos começar com a primeira, eu acho que dá uma visão melhor. Perfeito. Então, vamos começar por esse item aqui, né? O item de pauta 1. Perfeito. Me permita, vamos direto para a eleição, que eu acho que é mais produtivo. Perfeito. Ótimo. Temos, então, aqui o primeiro item, que é uma votação sobre o estilo musical. A gente definiu aqui previamente que a gente colocaria 5 minutos de votação em cada um desses itens aqui, nesses primeiros itens. Então, eu vou iniciar a votação. E a partir do momento que a gente iniciar a votação, eu vou passar o código para vocês confirmarem ali o voto naquele item. Então, eu vou pegar aqui agora, vou iniciar a votação do primeiro item, que é estilo musical. E aí, o que eu vou pedir para vocês antes disso logo? Cliquem, vocês vão ver o menu Início, Pauta e Eleição no canto esquerdo da tela de vocês. Cliquem no menu Eleição. Ao clicar no menu Eleição, vocês já vão ver todos esses itens de votação aqui. Estilo musical, gênero de filmes, tipos de lazer, etc. E aí eles vão estar todos fechados ainda para a votação. Agora eu vou, então, iniciar a votação. Deixa eu só verificar aqui também. Bom. Aqui agora. Então, vamos agora iniciar a votação daquele item, que é o item 1. Vou iniciar aqui com 5 minutos. E aqui agora vamos começar a votação. Então, eu vou pedir a todos que se dirijam ao menu Eleição. Vai ter o campo Pauta, o campo Eleição e o campo Início. No caso, o que vocês precisam para confirmar o voto de vocês é o código que eu estou enviando no chat agora. Caso vocês já tenham acessado a plataforma e já tenham iniciado o processo ali onde tem o menu Início, Pauta e Eleição, vão clicar em Eleição e ao clicar em Eleição vão ter o primeiro item ali que é estilo musical. Todos devem, caso não esteja ainda liberado, clicar no botão Atualizar Status ou Atualizar Votação. Clicando nesse botão, o item vai estar disponível para ser votado. Vai ter um botão Votar, como eu tinha mostrado previamente no início. E ao clicar em Votar, todos terão ali essas opções. Ao selecionar uma delas, vocês terão que colocar o código para confirmação do voto, que é 65548. Esse é o código para validar o voto nesse item estilo musical. Então, vocês devem escolher uma dessas opções e confirmar o voto ali. Frederico, deixa eu fazer aí algumas explanações.
Em primeiro lugar, o tempo está correndo aqui é um mero treinamento. Se não conseguir votar, não tem problema, porque nós ainda temos outras simulações depois dessa, exatamente preparada para os senhores se familiarizarem. Alguns que estão cadastrando a senha ou não conseguiram ainda cadastrar, isso é normal, a gente está dentro desse processo de aprendizado. Nós definimos 5 minutos até para que a gente pudesse passar de uma votação para outra. O tempo está aí, o temporizador está ligado, nós ainda temos 3 minutos para encerrar a votação. É importante que os senhores percebam que, ao final dos 3 minutos, o sistema automaticamente vai dar o resultado dos estilos de votação e a quantidade de pessoas que votaram. Vejam que tem a opção A e tem a opção B e tem uma terceira opção que é me abstenho. Ou seja, eu posso escolher a opção A, que me agrada mais, eu posso escolher a opção B, porque me agrada mais, ou, eventualmente, se eu não gosto do estilo musical A e nem gosto do estilo musical B, eu digo, vou me abster nesta votação, então eu clico em me abstenho. E o sistema vai apurar todos esses votos que os associados escolheram, os associados participaram. Então, a dinâmica é sempre essa. O que é importante, na hora que você escolher uma dessas 3 opções, né? Opção A, opção B, abstenho, você vai obrigatoriamente ter que digitar o código de validação de voto, que é esse que o Frederico marcou ainda há pouco, que é o 65548. É esse código de validação que eu me referi mais cedo, que nós disponibilizaremos ele pelas redes sociais da SOCEP no dia, na quarta-feira, quinta-feira, na quinta-feira, dia 4, dia da votação da eleição da AGO. Ok? Nós estaremos lá fazendo essa divulgação desses códigos de validação. Pronto, Frederico, é com você aí. Certo. Novamente, então, a gente tem essa parte exatamente do tempo, como o próprio Frederico tinha comentado, e aquelas pessoas que já entraram, já clicaram no botão eleição e viram que esse item está aberto, já conseguem votar com a confirmação desse código aqui agora, 65548. E aí, no caso, o tempo, então, como o Fred mesmo disse aqui também, o Frederico Jofili, caso vocês não consigam votar nesse primeiro item, a gente vai ter mais alguns outros para poder ainda conseguirem realizar esse processo. A gente está fazendo aqui só uma simulação para vocês terem já um pouco de prática nesse processo de votação aqui também. E aí tem algumas pessoas pedindo aqui para eu confirmar algumas outras informações. Vocês têm que acessar, então, assembleia.curia.coop, colocar o e-mail e a senha, caso já tenha cadastrado previamente. Depois disso, devem clicar no botão eleição, no canto esquerdo da tela, e depois de clicar no botão eleição, vocês terão lá alguns itens para votação. Nesse caso aqui, a gente tem esse que é estilo musical. A gente, então, definiria qual é a opção que vocês mais preferem dentre essas aqui. Inclusive, só para finalizar esse item agora aqui, então, a gente teve algumas pessoas votando nesse item aqui. Então, o total, a gente teve de 45 pessoas que já conseguiram acessar a plataforma, 26 conseguiram registrar o voto nesse item, e aqui a gente tem o resultado dessa votação, no qual a gente tem, então, 17 votos para a opção A, que é Baião, Bossa Nova e Choro, e 9 votos para a segunda opção B, que é MPB, Samba e Sertanejo, e nenhum voto para abstenção. Frederico, sobe a tela aí só um pouquinho, só para eu chamar a atenção de algo importantíssimo que eu julgo. Perfeito. Vejam, senhoras e senhores, associados SOCEP, que nós temos aí na tela o resumo desse primeiro item, que é o estilo musical. 45 pessoas, 45 associados, conseguiram entrar no sistema Cúria. 45 estavam no ambiente do Cúria. Mas desse universo de 45, só 26 exerceram o seu direito de votar. Ou seja,
45 menos os 26, 19 associados estavam no ambiente cúria, mas não exerceram o seu direito de votar. O que é que nós consideramos não exercer o seu direito de votar? Ou deliberadamente não votaram, por opção própria, eu entrei no sistema, mas não quis votar. Essa é a primeira assertiva. Não votou porque não quis votar. E a segunda assertiva é que não conseguiu votar. Não conseguiu votar por qual motivos? Primeiro motivo, não colocou o código de validação correto. Então, para esta votação, o código de validação era aquele que foi dito, que foi repetido, que é o 65548. Então, a pessoa eventualmente fez a opção A, a opção B, ou então me abstenho, e não conseguiu colocar o código de validação. Então, enquanto a pessoa não coloca, enquanto o participante não coloca o código de validação, o sistema não entende que o voto foi concluído, ou seja, aquele voto está ainda por concluir. Como o cronômetro funciona ininterruptamente, como não poderia deixar de sê-lo, na hora que ele chega no tempo final, ele encerra a votação. Então, esse é um ponto que a gente tem que observar. O universo de pessoas que entraram no Cúria e a quantidade de votantes. Então, nesse caso, quantas pessoas validaram o seu voto? 26. Então, nós tivemos o somatório de 17 pessoas na opção A, 9 pessoas na opção B, 17 com 9, obviamente que dá 26. Então, é essa uma observação que a gente tem sempre que fazer como sendo importantíssimo para que as pessoas percebam que o sistema sabe que ela entrou porque ela usou a senha dela, ela entrou na sala, ela participou da assembleia e, por alguma razão, ela não conseguiu exercer o voto dela. Ok? Frederico, com você, para a gente ir para um segundo teste. Algumas pessoas fizeram uma pergunta de dá para explicar do início, né, de como acessar, não foi? Sim, eu já até mandei aqui no chat também o passo a passo inicial ali para que aquelas que não conseguiram ainda. De qualquer maneira, eu vou fechar então essa tela, onde a gente está compartilhando. Foi aqui a doutora agora. Silvana. Gostaria que eu explicasse o começo do acesso. Eu acho que é importante, já que estamos no treinamento, a gente fazer isso. Não, perfeito. Então, lembrando aqui, aquelas pessoas que não conseguiram ainda acessar a plataforma, como funciona o acesso inicial. Inclusive, eu também vi um outro comentário aqui da doutora Judite Caetano. Doutora, eu vou verificar depois, daqui a pouquinho, o seu caso específico, porque a senhora acabou de comentar que você consegue ver da Coped, mas ainda não consegue acessar da SUSEP. No caso, para isso, a senhora teria que clicar em cima do seu nome. Onde tem aqui administrador, aqui teria o seu nome e o nome da Coped aqui. E aqui você consegue clicar e ver minha cooperativa ou alterar cooperativa. Lá a senhora talvez consiga acessar a SUSEP. Caso algumas pessoas ainda podem não ter recebido o e-mail, como foi inclusive mencionado anteriormente pelo próprio Frederico também, né? A gente recebeu alguns e-mails. A gente recebeu hoje a lista das pessoas e está atualizando elas à medida que a gente faça esses reenvios dos e-mails, né? Para aquelas pessoas que já confirmaram ou também para todas as outras que ainda não foram confirmadas dentro da plataforma. E aí, a partir disso, então, eu vou iniciar novamente o processo só para a gente entender novamente como funciona. Eu vou, inclusive, abrir aqui a tela, uma outra tela aqui, só para vocês verem novamente. Todos, né, teoricamente, vão receber, então, o e-mail para confirmarem as suas contas. A partir do momento que elas receberem esse e-mail aqui, que você foi convidado para participar da Assembleia Digital em nossa plataforma, clicando aqui, vocês confirmam o cadastro de vocês. Ao confirmar o cadastro, vocês serão indicados para colocar uma senha e depois repetir essa senha aqui e clicar no botão criar. Frederico, deixa eu interromper de novo, porque nós já tivemos outros participantes que entraram desde aquela primeira fala que a gente fez, né? Então, eu acho que a gente vai dizer. O Cúria, só para enfatizar para aqueles que eventualmente, senhores associados, senhoras associadas, que entraram depois da nossa fala,
sendo repetitivo para quem já estava. O Cúria não cria senha de nenhum participante. Repetindo, o Cúria não cria senha para nenhum participante. Quem cria a senha é o próprio participante. Então, o Cúria lhe mandará um e-mail, como o Frederico, meu xará, acabou de dizer, e aí você vai fazer a aceitação e, em seguida, nós entraríamos com a senha, ou seja, o próprio participante vai escolher sua senha. A senha pode ser alfanumérica, do tamanho que você quiser, com os caracteres que você quiser, da sua conveniência. Agora, o próprio Frederico do Cúria recomendou que seja uma senha que você memorize e consiga lembrá-la no dia da Assembleia, para que você não precise redefinir sua senha novamente. O que é que nós já estamos antecipando aqui, né, Frederico? A sua fala, me perdoe. Se Sim. Eventualmente você cadastrou a sua senha, no dia da Assembleia, por alguma razão, não está conseguindo entrar e você esqueceu sua senha, existe o campo redefinir sua senha, esqueci minha senha, e aí o sistema vai fazer o quê? Vai disparar para você um novo e-mail, pedindo para você fazer de novo a confirmação e você escolher a sua senha. Agora, o que é importante? O e-mail vai ser aquele que você tiver cadastrado na sua CEP. Se você tem um e-mail na sua CEP, ele vai para aquele e-mail que foi os e-mails que tiveram que ser atualizados ou não, a critério do associado, até o dia de hoje, às 17 horas. Essa foi a linha de corte. Frederico, de novo com você. Perfeito. Então, aqui a gente tem essa parte de confirmação da senha, né? Criação da senha de vocês. Vocês colocam a senha que desejam e colocam aqui repetir para criar essa senha. A partir desse momento, vocês já vão receber, então, aqui, depois de colocar essa senha que vocês colocaram, vão receber essa mensagem aqui de senha criada com sucesso. E aí, no momento que criarem, vocês vão acessar assembleia.curia.coop e verão exatamente isso daqui, essa tela. Seja bem-vindo à sua Assembleia Digital, colocar o e-mail, colocar a senha que cadastraram e clicar aqui no botão Entrar. Depois disso, vocês cairão numa tela onde terão aqui, você aceita o nosso termo de uso. Nesse caso específico aqui, vocês terão que confirmar, aceitar esses termos de uso e depois disso cairão na tela onde terão aqui a Assembleia de treinamento, no caso de hoje. E aí terão aqui a data exata, o nome Assembleia de Treinamento, o status liberado e clicarão no botão Participar aqui da Assembleia. Depois disso, então, vocês terão essa tela aqui, onde vocês verão, inclusive, o nome de vocês, o nome da associação aqui, da SUSEP, no caso. E aqui embaixo terão essas informações, que são, basicamente, o nome da Assembleia, então vai ser a Assembleia de Treinamento, o tipo da Assembleia, que é uma Assembleia de Teste, a data de hoje, terão um campo aqui de descrição. E aqui, no caso, a gente tem esse menu lateral, onde tem início, pauta e eleição. O que eu pedi para todos vocês é que cliquem nesse menu aqui, eleição. E aí, quando clicarem em eleição, vocês verão algumas outras informações. Se vocês clicarem também em pauta, que é o que a gente vai fazer daqui a alguns minutos ainda, a gente vai ter essas informações aqui embaixo. Então, vocês verão quais são as pautas que podem ser votadas e ela ainda vai estar com status fechada. Se tiver com status fechada, vai ter esse botão aqui, verificar a votação, que você pode clicar e à medida que eu habilitar aquele item, ou seja, eu iniciar a votação daquele item, inclusive passando o código para vocês, como já foi feito nesse primeiro momento, vocês conseguirão então clicar no botão votar aqui e colocar o código para conseguir confirmar a opção de vocês. E aí, no caso aqui, então, ao clicar em votar, é exatamente o que eu vou mostrar, essa tela que aparece aqui no caso das pautas. Então, você concorda, discorda ou se abstém. E aqui depois clica em confirmar o voto. Ao clicar em confirmar o voto, ele vai pedir exatamente o código. Esse código, como já foi mencionado também, ele é um código randômico, é um código gerado automaticamente pela plataforma e só é aberto no momento que a gente inicia a votação desse item. Feito isso, então, colocado o código que eu vou passar para vocês,
vocês terão já essa mensagem aqui de sucesso, voto enviado, e aqui já confirma a votação desse item com esse status votado aqui embaixo. Na parte de das eleições, que é onde a gente está agora, a gente consegue ver aqui o item que está sendo votado, o status ainda fechado. Eu tenho aqui como visualizar e já votar nesse item. Caso esteja fechado ainda, ele não vai ter essa opção de votar ainda. Então, basta eu clicar aqui em verificar eleição ou verificar votação e vocês conseguirão ver a mudança de status aqui daqui a alguns minutos também. Aqui tem algumas opções com nomes de pessoas, mas no caso de vocês a gente está fazendo um teste um pouco mais lúdico, com algumas outras opções de voto. E aí, no caso, qual outro ponto que a gente tem também aqui você consegue ver cada um deles, mas eu não vou me alongar nesse ponto, já que aqui agora é a parte que interessa, que é a parte da votação. Então, a gente tem aqui a votação, que seria, no caso, já da segunda, deixa eu até confirmar aqui agora, que seria gênero de filmes. E aí eu teria, então, esse status aberto e poderia clicar aqui no botão votar. A partir do momento que vocês clicarem em votar, ele vai pedir para que você selecione a opção desejada, uma das opções que tem ali, e vai colocar aqui, clicar nesse botão próximo. Ao clicar no botão próximo, ele vai pedir para você indicar o código, que eu vou passar novamente pelo chat, e por via oral ainda, para poder passar aqui para vocês, para vocês confirmarem o voto nesse item. Feito isso, confirmando o voto, vocês terão essa mensagem também de sucesso, voto realizado, e vão mudar o status aqui agora de aberta para votada. Então, vocês conseguiram registrar o voto naquele item específico ali agora. Basicamente era isso, né? A solicitação de que a gente voltasse para a parte inicial, né? De como fazer o acesso e de como registrar o voto nos itens aqui de simulação. Então, eu vou voltar aqui para a parte da simulação. Frederico, vamos fazer gênero de filmes mais 5 minutos, porque aí as pessoas vão visualizar melhor, né? Claro. Deixa eu só apagar isso aqui que foi colocado. Um minutinho. Pronto. Então, gênero de filmes, a gente vai iniciar a votação com 5 minutos. Aquelas pessoas, então, que algumas pessoas eu estou vendo aqui que ainda estão como usuário não identificado. Essas pessoas não confirmaram a conta ainda. Quem não tiver confirmado a conta ainda ou não recebeu o e-mail ainda, a gente ainda vai reenviar esse e-mail nos próximos dias aqui para que vocês consigam acessar durante a assembleia de vocês. Então, podem ficar tranquilas também que todas terão acesso à plataforma, desde que confirmem suas contas. A gente só tem algumas pessoas hoje que talvez não tenham ainda confirmado a conta, o que é um passo necessário ainda para poder acessar a plataforma. Então, eu vou iniciar a votação desse item aqui agora. Opa, deixa eu só ver aqui de novo qual foi o... Acho que aqui... deixa eu só colocar aqui. Então, eu vou iniciar a votação desse item com 5 minutos. E vou pedir novamente para que vocês cliquem no botão eleição. Caso já estejam, podem clicar em atualizar votação ou atualizar status. E ao clicar em atualizar votação ou atualizar status, vocês verão o item 2, gênero de filmes. Esse item ele vai estar como aberta. Caso não esteja, então, novamente eu digo, cliquem em verificar votação ou verificar eleição. E aí, selecionem uma das opções que a gente tem aqui agora, por exemplo, opção A, se preferem por filmes de ação, aventura ou drama, podem selecionar a opção B, caso prefiram entre comédia, ficção e terror, ou caso não prefiram nenhum dos dois e queira se abster, pode clicar no botão abstenção. Feito isso, vocês necessitarão de um código para validar o voto. O código desse item para validar o voto na eleição do gênero de filmes é 43523. Vou repetir o código aqui agora, é 43523.
Frederico, me permita aqui fazer ainda umas colocações que são pertinentes. Claro. O tempo de votação aqui nesse exercício, nós ainda vamos fazer mais 2, né, Frederico? Depois desse, ainda temos mais outros 2 programados, para as pessoas terem essa melhor interação. Esse código de validação agora, que o Frederico falou, e eu vou repetir, é o 43523, na quinta-feira, dia 4, dia da eleição da SOCEP, que vai ser das 8 horas da manhã às 20 horas. Esse código de validação será o mesmo durante o dia inteiro. É um único código para a eleição da diretoria e será um outro código para a eleição do Conselho Fiscal. Porém, esses 2 códigos, repetindo, um para validar o voto na diretoria e outro para validar o voto no Conselho Fiscal, serão os mesmos durante o dia todo. Por essa razão, quando nós soubermos lá na hora quais são os seus respectivos códigos, será feito um posterzinho, um bannerzinho que vai ser disponibilizado nos grupos de WhatsApp da SOCEP, nos 3 grupos da SOCEP, e, além disso, vai ficar estático na tela do sistema que nós estaremos transmitindo toda a Assembleia Virtual, que ela tem que estar, e então os associados a qualquer momento poderão ver quais são os seus códigos de validação, ou seja, o código de validação para a votação na diretoria e o código de validação para a votação no Conselho Fiscal. Isso aí, esses códigos estarão disponibilizados. Repetindo, é o mesmo código de 8 horas da manhã até as 20 horas, não vai mudar esse código, tá? O sistema prevê que quando você vote, você não consegue votar 2 vezes, porque ele já viu que você votou, ele já trava, ou seja, não é permitido você votar 2 vezes. Então, as pessoas vão votando à medida em que, dentro desse intervalo de tempo, ache mais conveniente, porém, o código que vai validar sempre será o mesmo para cada tipo de votação, respectivamente. Era isso aí que eu queria colocar, Frederico. Perfeito. Então, eu vou só repetir o código aqui em voz alta mais uma vez. O código para validação do voto na eleição gênero de filmes é 43523. Eu estou respondendo, inclusive, algumas pessoas que estão mandando algumas dúvidas aqui no chat. Algumas pessoas que estão com status, ou, na verdade, que estão aparecendo a mensagem usuário não encontrado, essas pessoas ainda não confirmaram suas contas. Então, elas não conseguem acessar a plataforma até o momento. Então, é necessário, como já foi falado aqui anteriormente também, que todos que receberam os e-mails de confirmação da conta criem suas senhas naquele e-mail, por meio daquele e-mail que foi enviado. Algumas pessoas podem ter enviado também algum novo e-mail para participar da Assembleia da SOCEP, mas ainda não foi totalmente atualizado a todos os usuários, por isso que alguns ainda podem também ter alguma dificuldade com relação a isso. A gente vai enviar o e-mail para todos aqueles ainda que não confirmaram até a Assembleia de vocês, com certeza. Todos terão o mesmo direito de voto que confirmarem as contas também. Então, a gente teve aqui o final do tempo da votação nesse item. A gente teve, então, 23 votos na opção A, ação, aventura e drama, e teve 5 votos na opção B, comédia, ficção e terror, e nenhum voto para abstenção. Frederico, sobe aí a tela só um pouquinho para de novo a gente chamar a atenção àquela questão. Nós tivemos até o momento dessa votação 50 associados que conseguiram acessar o sistema Cúria, por isso que aparece aí 55 presentes. Isso significa o quê? 55 associados que assinaram a lista de presença virtual. Você não vai precisar assinar nenhuma lista virtual,
Mas no momento em que você entra na plataforma e diz participar da Assembleia, esse seu acesso é a sua assinatura no livro de presenças da nossa Assembleia, porque isso é um quesito legal, o qual tem que existir. Então, 55 pessoas participaram, entraram, assinaram o livro de presença, estão dentro do sistema Cúria. Destes 55, apenas 28 exerceram o seu voto, ou seja, 28 conseguiram votar. Nós sabemos que nós estamos num ambiente de teste, num treinamento, todos os e-mails ainda não foram automaticamente disponibilizados pelo Cúria, alguns que as pessoas que já receberam o e-mail, mas não conseguiram validar o recebimento do e-mail para criar suas senhas, e é um passo necessário, ou seja, você recebe o e-mail do Cúria, você confirma que o recebeu, ele lhe manda para criar a sua senha, você cria a sua senha, só então é que você consegue acessar a plataforma Cúria. Repetindo, você recebe o e-mail do Cúria, você acessa a plataforma a partir do link que ele deu, abre uma janelinha para você cadastrar a sua senha, você cadastra a sua senha, aí você entra na plataforma e clica na opção participar da Assembleia, e é que você vai ter acesso aos itens de votação. Por que é que tem que existir toda essa tramitação? Em primeiro lugar, porque somente as pessoas que tiveram seus e-mails informados na SOCEP é que podem adentrar no sistema. Senão, qualquer pessoa que tivesse o link de acesso poderia participar e a gente perde o quê? A segurança do processo. Nós não podemos, o sistema é feito para isso. Então, quando você recebe o e-mail, ele permite que você crie uma senha. Por que ele permite que você crie uma senha? Porque ele sabe que você está habilitado e ele lhe mandou um e-mail e você está clicando em cima daquele e-mail. Então, você criou a senha. Repetindo, essa senha é pessoal, essa senha pode ser alfanumérica, do tamanho que o participante quiser, mas que a gente aconselha que ela seja uma senha de fácil memorização, porque você vai precisar dela na eventualidade de, no outro dia, daqui a um dia, 2 dias, que é o dia da nossa Assembleia, você participar. De posse da sua senha, você vai entrar na plataforma do Cúria e lá vai aparecer, então, a cooperativa que você, a Assembleia que você vai participar, que é da SOCEP, e, eventualmente, como eu disse, que alguns dos associados da SOCEP também são cooperados da COPED, vai aparecer lá também, se você é cooperado da COPED e já participou da Assembleia da COPED, vai aparecer o nome COPED, então você vai clicar na SOCEP, porque é o mesmo e-mail, ele interpreta e traz essas informações. Uma vez feito isso, você está dentro da plataforma do Cúria, e aí você vai lá na aba eleição, e é esse processo que a gente viu. Frederico, o que é que você acha de nós fazermos mais um de novo, já que tem algumas pessoas que já entraram e já conseguiram acessar, né, modificar suas senhas? Sim, com certeza, vamos fazer sim agora. Desculpe, Frederico, quando você vai passando aí a tela, né? Nós programamos 4 votações, tá certo, senhoras e senhores? Que a gente entendeu ser um número razoável para que a gente pudesse ter isso. Na verdade, não foram 4, foram 5. Desculpe. São tantas assembleias que a gente participa e treina que a gente acaba se confundindo. Basicamente. Mas, de qualquer maneira, eu vou colocar aqui agora para a gente começar a votação desse outro item, que é tipos de lazer. Então, eu vou iniciar a votação desse item com 5 minutos novamente. E aqui eu vou iniciar a votação desse item agora também. E vou pegar aqui já o código, que é 50463. Eu vou repetir novamente o código, é 50463. Vocês vão poder selecionar nesse momento, então, no item 3, tipos de lazer, entre a opção A, caminhar, fotografar e ler, a opção B, cinema, jogar e pescar, e a outra repetida opção... a B aí, Frederico, conserte aí, por favor. Deixa eu só verificar aqui o que houve, então. Conserte aí, por favor, porque não é a opção B 2 vezes, é só uma e é abstenho.
Era abstenho, acho que foi errado mesmo aqui na hora que eu cadastrei, talvez por isso que tenha... Eu vou então, Fred, na verdade eu vou Finalize. Vou finalizar essa votação Isso. aqui, a gente Finalize. passa para a próxima. Vou fechar aqui agora. Eu peço desculpa a todos pelo erro aqui agora. Então, vamos partir, na verdade, para o item 4, tipos de comida. Não tem problema, não. Quando a gente faz treinamento, é sempre assim. Já não foi a primeira vez que a gente faz isso. Vamos em frente. Agora, eu queria que você visse aí depois, antes de você iniciar a votação, um chat da doutora... Deixa eu aumentar aqui. Um chat da doutora Geila Rocha. Às 8h47, ela fez uma mensagem aí no chat que eu acho que é importante a gente verificar isso aí agora. Tá, estou vendo aqui agora a mensagem dela. Tá, então a senhora tentou voltar e não conseguiu porque o botão que eu clicava como minha opção não clicava. No botão abstenho e na outra opção de filme dava certo, mas eu não queria, não votei. A senhora está utilizando o celular ou o computador, doutora Geila? Se a senhora puder responder novamente no chat, aí eu já tento direcionar um pouquinho mais aqui. De qualquer maneira... Celular. Quando a gente... Pronto. A senhora vai ter, talvez, uma tela um pouquinho menor para visualizar. Então, por isso que talvez esteja aparecendo de uma maneira diferente. No caso, ainda vai aparecer as 3 opções. A dúvida com relação, você clicou em cima daquele item, ele não clicou para você, certo? Pelo que eu entendi da sua mensagem, foi exatamente isso. Você clicou em uma opção, ela não clicava, mas na opção de abstenção e do outro filme dava certo e a senhora não conseguiu. Certo. E a senhora consegue ver, então, no celular, os 3 itens, um do lado do outro, ou os 2 na parte superior e um na parte inferior? A senhora pode continuar respondendo no chat que a gente está lendo aqui agora também, e aí eu facilito um pouquinho para poder ter essa dinâmica já. Dois no superior e no inferior, certo? O que você tentou... Deixa eu só ver de novo a mensagem aqui, só para confirmar. Dois superior, tá, beleza. E aí, no caso, a senhora tentou clicar no superior ou no inferior, que deu errado? A gente também tem uma solicitação da Ângela de Paula, até aqui no momento, que gostaria de fazer tirar uma dúvida por áudio. Boa noite, tudo bem? Eu estou aqui com a Ângela de Paula, sou filho dela aqui dando nossa assessoria. Perfeito. Porque quando a gente entra aqui na conta do Cúria, entra direto na Coped, né? Aí quando eu entro minhas assembleias, tem uma assembleia antiga de julho de 2020. Eu não consigo nem entrar nessa atual agora, não sei se é isso. Tá, aqui quando você clica em minhas assembleias, tem uma outra opção de alterar cooperativa? Não, aonde seria? Em cima do nome da dona Ângela, você pode clicar... Quando eu ponho para baixo, só tem a opção sair. Só tem sair e alterar as minhas assembleias, certo? Não, só tem sair, não tem alterar minhas assembleias, não. Tá, e aí embaixo do nome dela vai estar só Coped, certo? Isso, só Coped. Tá. Eu vou verificar logo mais, porque o que pode estar acontecendo, na verdade, é o seguinte. Algumas pessoas fazem parte da Coped e outras fazem parte só da SOCEP. Outras podem participar das duas ao mesmo tempo. No caso, pode ser que algum e-mail enviado para a SOCEP seja diferente do da Coped. E aí, por isso que, no caso, você só consegue ver agora o campo da Coped, não da SOCEP também.
Isso pode acontecer porque a gente ainda está atualizando alguns cadastros de algumas pessoas. Ah, tá. E aí, por isso que provavelmente ela não está conseguindo votar. Por isso que ela não conseguiu acessar, na verdade, o painel da SOCEP. Porque esse e-mail talvez seja diferente ao que foi enviado para ela, ou que como ela já tinha a conta da Coped também, ela já pode ter acessado direto pela da Coped. E aí já facilitaria para ela ter o mesmo e-mail nas duas, certo? Sim, mas aí se não tem, você recomenda que a gente tente colocar outro? Ou não, no caso, isso pode ser simplesmente algum caso de que não está o mesmo e-mail vinculado no momento. E aí, no caso da alteração, na atualização desse cadastramento que foi passado para a gente está fazendo toda essa atualização para que todos recebam o e-mail novamente, para confirmar a conta, todos vão receber o mesmo e-mail. Todos vão poder votar no dia certinho, mas esse caso ainda pode ter acontecido por causa disso. Tá bom. Então é que ela não recebeu o e-mail, então o negócio é aguardar e esperar receber o e-mail, é isso? Ela pode ter recebido para outro e-mail, caso ela tenha outro e-mail ainda. Aí eu só tenho que verificar depois, exatamente para confirmar qual é o e-mail de cada um desses casos, né? Mas, de qualquer maneira, a gente vai enviar os e-mails para todos os e-mails que nos foram enviados. Então, só confirmar depois que vai ter certinho, não tem problema. Tá ótimo, muito obrigado, hein? Nada. Doutora Geila, então, na verdade, a senhora, então, tentou clicar no superior, um dos superiores, e ele não conseguiu registrar. Normalmente, isso não a gente não tem relatos desse sentido, que as pessoas normalmente não conseguem votar em itens de votação ali de eleição, nesse sentido. Não apareceu nenhuma mensagem de erro, exceto que você não conseguiu clicar, certo? Tá. Vamos tentar, então, fazer essa nova votação. E aí, doutora Geila, caso a senhora não consiga novamente, você manda aqui no chat. Entendi que a senhora tentou clicar e ele não adicionou o item, né? Então, vamos tentar novamente nesse outro item aqui, exatamente para ver se dá certo nessa vez. E aí, se não aparecer de novo, a gente tenta novamente. Oi, Fred. Foi o Fred que falou? Fui eu, sim. Veja bem, o que pode acontecer também é o seguinte, doutora Geila, se eventualmente a senhora clicar e não conseguir, pode ser um caso específico, digamos assim, do aplicativo do celular que a senhora está usando. Então, eu sugiro à senhora, se acontecer isso em função do tempo, e no dia da Assembleia o tempo vai ser bem grande, né? Como a gente já falou várias vezes, de 8 da manhã às 20 horas, no caso aqui no teste, se acontecer novamente, o que é que a senhora faz? A senhora fecha as telas e entra no sistema novamente, porque eventualmente ele pode ter travado na hora que a senhora foi fazer a opção, em que pese a senhora conseguir num e não conseguir no outro, mas nunca se teve relato disso. É para ele conseguir em todos os três, né? As três opções, é claro, não pode nunca ficar travado num só. Então, vamos, como disse o meu xará Frederico, vamos abrir novamente uma votação e, eventualmente, a senhora vai tentar novamente, por favor, porque aí a gente pode ver se foi um caso pontual de travamento, alguma coisa nesse sentido. Perfeito. Então, eu vou iniciar a votação desse item aqui agora. Só antes de eu iniciar aqui a votação, no dia da eleição poderemos votar a partir das 8 e a votação da pauta será aberta na Assembleia, que será às 8 horas? Sim. A abertura dos itens da eleição, né, as eleições de Conselho Fiscal e Conselho de Administração terão a duração de 12 horas, das 8 às 20 horas. E depois de iniciada a Assembleia, vocês terão alguns outros itens para votação também. Será essa a dinâmica no dia da Assembleia de vocês. Certo. Doutora Geila, então vamos tentar aqui nesse item e aí a senhora pode dizer se não conseguiu votar novamente, tá? Por favor. Eu vou iniciar a votação, então. E aqui, então, a gente tem a eleição tipos de comida, item 4, tipos de comida, e a opção que a gente tem aqui é a opção A, árabe, brasileira e oriental, a opção B,
contemporânea, indiana e regional. E aqui a gente tem a opção da abstenção também. E aí eu vou colocar agora o código para todos vocês aqui também, que o código para validação do voto nesse item é 40490. Eu vou repetir novamente o código, é 40490. Então, vocês vão poder, novamente, clicar, aqueles que não entraram ainda, em eleição, entrar no item 4, tipos de comida, votar, clicar em votar, e selecionar entre as opções A, árabe, brasileira e oriental, opção B, contemporânea, indiana e regional, ou a outra opção, que é a abstenção. Deu certo. Que bom, doutora Geila. Vou repetir novamente o código, é 40490. Como vocês também podem observar, inclusive com relação até ao relato da doutora Geila, é possível acessar o Cúria tanto pelo celular quanto pelo computador. Então, o ideal é que vocês, como terão um longo tempo para a votação, principalmente nas eleições, é que vocês possam utilizar ou aquele dispositivo que achar mais simples, ou que tenham mais facilidade para poder manuseá-los também. Então, vocês poderão utilizar o celular ou o computador para poder acessar a plataforma e votar na eleição que será realizada na Assembleia. Frederico, deixa eu fazer aqui uma colocação. Claro, vontade. Foi muito bom essa observação aí que a doutora Geila colocou, no sentido de que, pontualmente, um equipamento, uma plataforma que você está usando, quando a gente diz plataforma, o que é? Celular, tablet, notebook ou até desktop. Você pode votar para qualquer um desses, como você disse, tá, Fred? Ainda pouco, né? Então, vamos imaginar. Sim. Agora, o que é mais importante ainda, o associado saber, é o seguinte, que ele tem uma janela de votação que começa às 8 horas da manhã e vai até às 8 horas da noite. Ele não vai ficar na Assembleia o dia todo, que é isso que as pessoas têm que entender. Então, por exemplo, se ele tiver a preferência, ele prefere votar no começo da manhã, ele vai entrar às 8 horas, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, o horário que lhe for conveniente, não é isso, Frederico? Aquele Exatamente. Que tem mais disponibilidade, não, de manhã eu estou no consultório. Nós sugerimos, e a SOCEP acatou essa sugestão técnica, para que o associado ele tivesse uma janela de votação que começa às 8 da manhã e vai até às 8 da noite. Ou seja, se ele faz consultório pela manhã, ou ele entrou no plantão pela manhã, e para ele é melhor votar à tarde, ele vai ter a opção de votar à tarde. O código vai estar disponível. Quando se coloca aqui, o código é o mesmo o dia todinho, não se pode interpretar que a pessoa vai ter que ficar ligada na Assembleia o dia todo. Não, não é isso. É semelhante a você entra na plataforma, você exerce o seu voto, votou, pronto. Você está o quê? Disponibilizado, não, você tem o resto do dia da sua opção para fazer aquilo que achar melhor. Às 8 horas da noite estará encerrando a votação. Então, digamos, você prefere votar às 7h30 da noite porque saiu do plantão às 7 horas. Nós pensamos nisso e contemplamos isso aí. E às 8 horas da noite vai ter mais um item e aqueles que quiserem votar novamente naquele item, ou seja, participar da votação do último item de pauta, lógico, entram na Assembleia a hora que querem, mas não há necessidade de ficar o dia todo, né? Não é isso, Frederico? Exatamente isso. Fredes, me permitam. Eu estava sentindo essa angústia e recebendo várias mensagens aqui no meu pessoal.
Ah, Então, certo. eu liguei para o Fred agora e eu Sim. acho que ele esclareceu. Eu vou tentar aqui ser um pouco professoral, me Tá permito, certo. pela mania que eu tenho, né, de sala de aula. É preciso que fique muito claro, meus queridos e queridas colegas. A eleição começa às 8 horas e você, como bem disse o Fred, tem 12 horas para votar. Por favor, façam isso pela manhã, porque é melhor, porque se der alguma zebra ainda tem tempo. Mas é diferente de uma assembleia, como nós tivemos, por exemplo, em dezembro, em que nós estávamos votando os estatutos, que eram vários e vários itens. Aqui não, você vai votar numa chapa executiva 1 ou 2, e na equipe do Conselho Fiscal de cada uma das chapas, que, na verdade, para ser e deverão ser independentes. Quando terminar a eleição, que não pode mais votar, aí, pela primeira vez, isso é bom que fique muito claro, a Sociedade Cearense de Pediatria, e isso é um fato histórico, vai votar em assembleia o Conselho Fiscal, já tendo examinado a sua prestação de contas do ano 2020. Então, aí, os pediatras que quiserem participar nos honrarão com esse momento de votar a nossa prestação de contas dessa gestão que termina agora. Então, mas essa altura eu imagino, vocês me confirmem, já está definido quem ganhou, se foi chapa 1 ou 2. Não sei se é anunciado, porque isso vocês vão me dizer agora, porque nem eu sei. Mas é preciso ficar claro, porque da maneira como estava caminhando, muitos colegas estavam entendendo que era para ficar o dia todo. Aí ninguém tem tempo para isso, e nem iríamos jamais pedir isso dos colegas. Então, vota às 8 da manhã, às 9, às 10, às 9h30, às 3h30 da tarde, e pronto, e acabou. Agora, pode e deve, e será muito honrada a sua presença na hora de votar com o Conselho Fiscal as contas dessa diretoria relativas ao ano de 2020. Eu acho que eu tentei ser o mais clara possível, só reforçando o que o Fred acabou de dizer. Porque, como ficou nessa simulação, dava, às vezes, a entender que era uma eleição prolongada. Não é. Ela não dura 5 minutos, pelo que eu posso entender. Muito obrigado pela oportunidade de explicar. Perfeito, doutora Ana Maria. Eu agradeço a senhora ter nos contactado nisso, porque nós técnicos muitas vezes temos o firme pensamento de que estamos sendo bem entendidos e, eventualmente, a gente cometeu esse percalço de talvez dar a entender, e não era essa de forma nenhuma, e quando a senhora nos mostrou isso, rapidamente a gente consertou, né? Então, mas eu tenho uma explicação, Fred. Sim. É porque até você me disse que teve na eleição agora da Copanest. Eu não sei. Mas as cooperativas são muito diferentes da sociedade, porque as cooperativas, como bem disse você hoje, naquela nossa reunião, elas têm que... tem uma pauta longa para votar, às vezes, assim, mudança de valores. Não é o caso. A SOCEP é uma entidade sem fins lucrativos, ela não tem nada a ver com emprego, então é muito diferente. Daí porque é natural que os cooperados Coped, os cooperados Unimed possam estar com dúvidas. Sim. E os que não são de nenhuma das duas cooperativas, eu sou das duas, ficarem com dúvida porque nunca votaram nesse tipo de eleição. Então, é completamente legítimo essas dúvidas e também é compreensível que vocês tenham dado um tipo de explicação, até porque toda hora, sem querer, vocês confundem, nos chamando de cooperados. Mas isso não é grave. C'est pas grave, como se diz em francês. Então, fiquem tranquilos, a nossa intenção e a de vocês foi tornar esse processo transparente, tranquilo,
fácil de ser compreendido. E é isso que a gente espera no final dessa noite. Sem dúvida, doutora. Muitíssimo obrigado pela compreensão e certamente que esse é o lado mais importante. Frederico, nós ainda temos uma última, né? Sim. Vamos fazê-la para a gente... já estamos com 1h48 de treinamento. Vamos fazê-la essa última, até para ter uma visualização melhor. Perfeito. Eu só vou mostrar aqui, então, antes da gente ir para aquela próxima votação, só o resultado. A gente teve 11 votos para a opção A, que foi a árabe, brasileira e oriental, e a opção B, contemporânea, indiana e regional, teve 6 votos aqui nesse item. Só para ficar claro também o resultado para todos que estão nos assistindo no momento. Então, a gente vai ter o último item aqui, que é os tipos de bebidas, e aí a gente vai iniciar logo mais a votação desse item. Vou colocar novamente 5 minutinhos para a gente fazer a votação. E vou clicar aqui agora e iniciar a votação com 5 minutos. E aí eu já vou passar o código para vocês para validarem o voto nesse item aqui, que é tipos de bebidas. Vou pedir então novamente que aqueles que já estivessem na parte de eleições, cliquem em atualizar status ou atualizar votação e o código, e selecionem uma das 3 opções aqui, que é a opção A, cachaça, cerveja e tequila, opção B, champanhe, vinho e uísque, e a outra opção é abstenção, caso não queira nenhuma das 2 anteriores. O código para confirmar o voto nesse item é 72825. Vou repetir novamente, é 72825. Já coloquei ele também no chat, para que todos tenham acesso ali também no chat da transmissão agora. Aproveitando esse tempo em que está o período de votação, é importante a gente colocar que nos próximos dias nós vamos disponibilizar um pequeno tutorial, ou seja, a SOCEP vai disponibilizar um pequeno tutorial, ou seja, um passo a passo, vamos chamar assim, né? De acesso, de você ter o link, de você saber que tem que cadastrar a senha, que você vai alterar a senha, que você vai entrar lá na pauta, você vai entrar na eleição, vai fazer a sua votação, enfim, vai ter um pequeno tutorial nesse sentido que vai ser disponibilizado também nos 3 grupos de WhatsApp da SOCEP. Além, é claro, daquilo que a gente já disse, que os códigos de validação estarão disponíveis para qualquer momento em que o associado quiser votar. Vou repetir o código aqui. Excelente informação essa do tutorial. Muito importante. Desculpe, Fred. Esse tutorial vai ajudar principalmente quem hoje estava de plantão, a quem não pôde assistir, sim, e ele vai ser claro como água de rocha. Vocês vão entender bem direitinho. Perfeito, doutora Ana Maria. Eu que peço desculpa por ter falado ali naquele momento. Então, só para compartilhar novamente a tela, o código com vocês é 72825. No caso, então, como o próprio Frederico Jofili comentou, todas aquelas pessoas vão receber por esses canais esses tutoriais, esses passo a passo também, para facilitar no processo de votação em que vocês terão no dia 4. Então, também terão ainda esse outro material de auxílio para poderem conseguir votar no dia certinho também. E uma outra informação também que a gente vai colocar a partir do que bem colocou ainda há pouco a doutora Ana Maria, no dia da eleição, quando nós iniciarmos o processo de votação, nós vamos programar o sistema para que, por volta exatamente das 20 horas, não é isso, Frederico? Nós vamos calcular o tempo em minutos para que às 20 horas os 2 processos simultaneamente se encerrem e o resultado ele sai de imediato. É claro que esse resultado sai e será passada a palavra para a comissão eleitoral, que é quem tem a competência devida
para fazer a leitura do resultado e fazer toda uma explanação do que é que houve durante o dia, se houve algum interregno ou não, enfim, aquele papel que compete à comissão eleitoral. O nosso papel aqui de estar divulgando o resultado, de estar mostrando para os senhores, foi meramente voltado para o treinamento, que é o nosso papel técnico, tanto o meu quanto do Frederico, de minimizarmos ou divulgarmos da melhor maneira essas informações, né? Mas, desde já, a gente deixa claro que o papel da divulgação do resultado no dia 4, às 20 horas, tanto do resultado da diretoria quanto do resultado do Conselho Fiscal, isso é uma competência, uma atribuição da comissão eleitoral e, obviamente, que a gente não iria, de maneira nenhuma, furtar a competência de outros, né? Então, de antemão, a gente tem a tranquilidade de que cumpriremos fielmente esse rito no dia da votação. Frederico, com você aí. Perfeito, agradeço a palavra novamente. Então, aqui agora a gente já teve algumas pessoas a menos na votação, e aí só compartilhando com vocês também o resultado nesse momento, como o próprio Frederico acabou de mencionar. A gente tem, então, a opção B com 9 votos, sendo a vencedora, a opção que se considera champanhe, vinho e uísque, a opção A com 4 votos, que é cachaça, cerveja e tequila, e nenhum voto para abstenções ali, nesse item que é tipos de bebida. Encerrado, então, essa votação também, e creio que esse tenha sido o último item, certo, Fred? Foi o último item. A gente encerra por aqui a parte dessa, com relação aos exemplos que a gente fez, né? Perfeito. Creio que era basicamente isso dentro da plataforma. A gente ainda vai, como a gente já comentou, né, ter esses documentos sendo enviados para vocês, nos grupos ao qual vocês participam dentro da SOCEP, e terão acesso a esses tutoriais ou passo a passo para poder facilitar o processo de realização do voto de vocês na Assembleia do dia 4, na votação dos itens de eleição do dia 4 que vocês terão, e que poderão votar, inclusive, como já foi mencionado, durante o dia das 8 horas até as 20 horas, onde será apresentado o resultado para vocês posteriormente. Ok, Frederico, muitíssimo obrigado. Por mais uma vez a gente está em conjunto fazendo esse tipo de trabalho, né? Para os usuários do Cúria. E ainda virão outros em breve, né? Que a gente já sabe, para nós. Eu agradeço a presença de todos, a paciência em ter escutado tanto a mim como ao Frederico, e eu devolvo a palavra para a doutora Ana Maria para fazer o encerramento devido. Doutora Ana, muitíssimo obrigado pela oportunidade e continuaremos à disposição. Então, gente, muito boa noite. Realmente, os dois, Frederico ao quadrado, deram um show de explanação, tá? Já podem ganhar aqui o título de professor, de PhD, e certamente vai dar tudo certo, porque nós contamos com o profissionalismo de vocês, com a elegância no falar, na postura, como aqui estiveram nesta noite, e eu espero que, se alguma dúvida ainda perdurar, o tutorial vai encerrar qualquer tipo de interrogação que ainda possa ter persistido. Mas, principalmente, acho que não ficou, mas para aqueles que não tiveram oportunidade, e são a maioria, posto que nós temos potencialmente mais de 700 eleitores, então temos sim que disponibilizar de forma transparente, de forma ética, para todos os associados o tutorial. E eu quero só desejar uma boa noite a todos que permaneceram até agora, e mais uma vez agradecer ao Fred Joffre e ao Fred Lima Menezes por essa parceria. Até quinta-feira, uma boa semana para todos. Até, boa noite. Até quinta-feira, doutora Maria, e a todos também. Boa noite. Obrigado.